Olá, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Eu quero trazer um pequeno estudo escatológico para esclarecer a dúvida de muitos. E eu sei que esse estudo vai contra tudo aquilo que nós aprendemos em determinada doutrina de determinada placa denominacional. Mas eu quero também dizer que o intuito desse vídeo não é para causar discórdia, problemas, discussões ou separação, divisão dentro de ministérios. Não é isso. O objetivo é esclarecer, através da palavra, a cronologia correta dos eventos. Tudo bem? Se você tiver com o seu coração aberto e a sua mente aberta para receber, eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas que tem no seu coração. Vamos começar? Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz: Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Um parêntese aqui. É por isso que as Escrituras dizem que Cristo é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiro com Cristo, porque tudo aquilo que ele herdou do Pai, a ressurreição, os céus, a autoridade, transformação de um corpo físico em carne, num corpo glorificado, nós também, aqueles que morreram em Cristo Jesus, quando ressuscitarem, também receberão tudo isso do Pai, do Espírito do Eterno. Amém? Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, olha que interessante. Aqui fala do ressoar de uma trombeta. E o que é que vai acontecer quando essa trombeta ressoar? Mortos ressuscitarão. E alguns vivos que ficarem serão juntamente arrebatados com os mortos ressuscitados para o encontro com Cristo nos ares. Interessante que 1 Coríntios ele fala desses eventos. Vamos analisar? Então, o objetivo do nosso estudo é isso, analisar a Bíblia como um todo, dentro do seu contexto, para a gente entender e responder aquela pergunta: a igreja passará ou não passará pela tribulação? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 52 em diante. Vamos ler o 50 aqui. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha que interessante. Nós acabamos de ler 1 Tessalonicenses. E olha os eventos que acontecem aqui. Não são os mesmos eventos que acontecem lá? O que acontece? Vai ressoar uma última trombeta. Mortos vão ressuscitar incorruptíveis. Se os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, isso significa que é a primeira ressurreição, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo para receber galardão e para a vida eterna.
E qual é a próxima, o outro evento que vai acontecer? Os vivos que ficarem serão transformados. Aqui o apóstolo Paulo já explica como se dará a transformação dos vivos que ficarem. Lá em 1 Tessalonicenses, ele só fala que de forma nenhuma nós vamos preceder os que dormem, mas é necessário que os mortos ressuscitem primeiro. Veja que são os mesmos eventos e são as mesmas trombetas, ok? Agora vamos lá para o livro do Apocalipse, capítulo 11. Vamos ver o que é que diz. Quando a gente entender isso, irmãos, de forma clara, vai abrir a nossa mente para muita coisa sobre os eventos finais e o principal que a gente está buscando, e vai responder se nós passaremos ou não pela tribulação. Vamos lá? Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 em diante. A sétima trombeta. Então o sétimo anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus e declaravam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Reparem que ele diz que és e que eras, e não fala mais que há de vir, porque o Senhor já veio, ok? Porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram. Chegou, todavia, tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgarem os mortos e de recompensarem os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruíres os que assolam a terra. Veja bem, olha o que acontece no evento da sétima trombeta ou última trombeta do livro de Apocalipse. A mesma coisa que nós lemos nos livros anteriores. Eis que é chegado o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas. Que mortos são esses? São os mortos em Cristo Jesus. Por quê? Quando nós analisamos a Bíblia como um todo, haverá apenas duas ressurreições. A ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, que vai ser para receber galardão, para ser recompensado, para receber corpos glorificados, ok? E para viver eternamente com o Salvador, com o nosso Pai, com o Messias. Essa é a primeira ressurreição e ela vai acontecer na volta de Cristo antes do milênio. A segunda ressurreição, ela só vai ocorrer após o milênio. Isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. Que quem não ressuscitar, na verdade, na primeira, vai ressuscitar na segunda. Mas a segunda ressurreição haverá o dano da segunda morte. Porque diz o seguinte: bem-aventurado os santos que fazem parte da primeira ressurreição, porque o dano da segunda morte não tem poder sobre eles. E os restantes dos mortos não ressuscitaram até que se completassem o milênio. Entende isso? Olha o que acontece aqui na última trombeta do livro de Apocalipse. Ressurreição de mortos, ok? Recompensa dos profetas, dos grandes, a ira de Deus sobre a terra. Ele vai trazer julgamento sobre o povo na sua vinda. Ou seja, quando eu analiso de forma ampla, com a mente aberta para a palavra, eu entendo que os mesmos eventos que acontecem na última trombeta do Apocalipse, na sétima, é o que vai acontecer em 1 Tessalonicenses e é o que vai acontecer em 1 Coríntios capítulo 15. Então, quando eu vejo isso, eu concluo que nós passaremos pela tribulação, porque se nós confirmamos e entendemos isso de forma clara, nós vamos presenciar
todos os eventos que ocorrerão antes da 7ª trombeta. Nossos olhos verão todos esses eventos, porque só na 7ª, só na última, é que Jesus volta para resgatar o seu povo, para ressuscitar todos aqueles que morreram nele. Ou seja, nós veremos a 1ª trombeta, a 3ª parte das árvores, do campo, das ervas verdes queimando. Nós veremos um grande monte ardendo em chama, caindo sobre o mar e consumindo a 3ª parte dos seres viventes, das embarcações. Nós veremos o sol se escurecer na sua 3ª parte, a lua. Nós veremos as águas doces tornando-se amargosas. O que está descrito, a abertura do poço do abismo, a batalha do Armagedon, que é a 6ª trombeta, tudo isso nós vamos presenciar. Ou seja, a igreja passará pela tribulação. Mas eu creio que Deus vai guardar o seu povo, vai proteger o seu povo, vai tirar o seu povo longe da vista da serpente e vai conservar. É claro que não são todos. Nesse tempo vão existir mártires, pessoas que morrerão por causa da palavra. Deus tem os seus escolhidos para isso. Então, para que nós não sejamos enganados e que a nossa mente, os nossos olhos venham ser abertos para que nós não venhamos a nos submeter a tudo aquilo que o sistema vai impor sobre nós, inclusive a marca da besta, porque aqueles que receberem a marca da besta é um caminho sem volta, vão perder a sua salvação. E isso é muito sério e a gente tem que abrir os nossos olhos. E se vocês quiserem nos dar força para continuar esse trabalho, primeiramente orando pelas nossas vidas, porque nós precisamos e necessitamos da oração dos irmãos, e segundo, compartilhando essa mensagem para abrir os olhos da maior parte que a gente puder, do maior número de pessoas possíveis. Amém? Então eu agradeço, que Deus os abençoe e vamos nos preparar.